Desde o princípio, as almas fiéis constituem a igreja na terra. No entanto, essa igreja não será julgada como um conglomerado. Cada pessoa será avaliada individualmente. Todos podemos nos esforçar para fazer parte disso. 144 mil. Hoje estou preocupado com o fato de a igreja organizada estar, trilhando o mesmo caminho do sinédrio. A igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Provavelmente é a citação que as pessoas mais repetem do que qualquer outra. Ela é frequentemente usada para trazer uma sensação de conforto de que, apesar de todas as dificuldades que vemos, Deus está no controle e que Ele vai conduzir o corpo coletivo até o fim. Isso me fez presumir que se trata de uma estrutura legal visível da Igreja Adventista, que parecerá prestes a cair, mas essa não é a igreja sobre a qual se escreveu neste parágrafo. Obrigado a todos por estarem conosco hoje. Estou acompanhado de Mark LaRose e do Dr. Conrad Vine. Vamos abordar alguns assuntos, por isso a discussão será dividida em algumas apresentações. Portanto, fiquem atentos à próxima sessão. E o que vamos abordar hoje é, na verdade, o que é a igreja. O que devemos fazer em relação às situações que estão acontecendo em nossa igreja? E também como nos preparamos para a crise que se aproxima? Estamos realmente passando por uma crise? E como nos preparamos para uma crise ainda maior? Por isso, quero que você realmente abra sua Bíblia e estude esses temas conosco enquanto os compartilhamos juntos. Que você possa se fortalecer com o conforto que podemos extrair da Palavra de Deus e das promessas que temos, também nos escritos de Ellen White. E que você também seja fortalecido para ter coragem de permanecer ao lado de Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre. Lembrando que tudo neste mundo será varrido de uma forma ou de outra. Chegará o tempo em que a marca da besta será imposta. E somente aqueles que aceitarem a marca da besta poderão comprar e vender. Portanto, tudo o que exige dinheiro para ser mantido, seja estruturas ou instituições, ou vai capitular e se tornar parte do sistema da marca da besta, ou será engolido e tirado do povo de Deus pelo sistema da marca da besta. Então você precisa decidir quando você será fiel e verdadeiro a Cristo. Vai ser agora ou será apenas no final? Somente aqueles que conseguiram suportar a prova hoje é que conseguirão suportar a prova do amanhã. Que você seja abençoado ao ouvir. Querido Pai Celestial Senhor, eu só quero te agradecer pelo privilégio de podermos nos conectar uns com os outros ao redor do mundo aqui hoje. Senhor, também te agradeço pelo fato de podermos nos achegar ao teu trono de graça para encontrar graça e misericórdia para ajudar na nossa hora de necessidade. Senhor, voltamos nossos olhos para Ti porque não sabemos o que mais fazer, mas eu sei que quando mantemos nossos olhos fixos em Ti, Tu nos dás coragem e confiança e nos conduzirás através das dificuldades que estamos enfrentando. Senhor, lamentamos em nossos corações por toda a divisão, dissensão e os ventos de falsas doutrinas que estão soprando em nossa igreja. E eu oro, Senhor, para que esta conversa seja cheia de verdade, que seja uma verdade temperada com graça, que Tu guies a nossa conversa, que tragas à nossa mente os textos certos no momento certo. Eu oro, Senhor, para que a mensagem que compartilharmos não tenha o açoite de um chicote, mas sim o toque suave do cajado de um pastor, convidando as pessoas a voltarem para o rebanho. Então, Senhor, nós oramos por esta conversa, Senhor. Ela vai para a internet e vai alcançar muitas pessoas. Pedimos muito por isso, que produza uma colheita de justiça em vez de espinheiros ao redor do mundo. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Que assim seja, amém. Com certeza, acho que nós precisamos esclarecer muito bem logo de início qual é exatamente o conceito do que é uma igreja. E então você sabe, o povo de Deus que, você sabe, guarda todos os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então existe essa igreja e existe a entidade corporativa, a organização, que é uma estrutura legal. É isso mesmo. Eu concordo com você nisso, Mark. Você sabe, nos escritos da irmã White encontramos duas definições de igreja. Uma delas é, como você disse, dos 17 manuscritos liberados, que diz: Deus tem uma igreja. Não é a grande catedral, nem o estabelecimento nacional, nem as várias denominações. É o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos.
e essa igreja remonta até o fiel Abel. Lemos em Atos dos Apóstolos, onde ela escreve: desde o princípio, almas fiéis constituíram a igreja na terra. Então, nesse sentido, no espírito de profecia, quando lemos sobre a igreja, estamos lendo sobre aqueles que são fiéis a Deus ao longo das eras, aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. E por definição, dentro desse grupo, não há membros infiéis ou que transgridam os mandamentos nessa igreja, e somente Deus, que lê o coração, pode conhecer sua verdadeira membresia. E essa igreja, porque vai de Abel até a segunda vinda de Cristo, não possui edifícios físicos, não tem uma estrutura denominacional fixa, mas é conhecida apenas por Deus. E então há também outro sentido em que encontramos a palavra igreja usada nos escritos do Espírito de Profecia. Um deles nós encontramos isso. No Testemunhos Seletos, volume 5, página 228, diz que há tanto crentes quanto descrentes na igreja. Cristo representa essas duas classes em sua parábola da videira e dos ramos. E assim, nesse sentido, a igreja é composta tanto por membros fiéis quanto infiéis. E ela possui um corpo organizado com membresia formal, portanto, é uma entidade visível e estruturada, como temos hoje com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E assim você tem uma igreja fiel ao longo das eras. Você também tem uma igreja visível, que inclui o trigo e o joio. E no Testemunhos para Ministros ela diz: Deus não tem uma igreja viva. Ele tem uma igreja, mas é a igreja militante, não a igreja triunfante. Lamentamos que haja membros defeituosos, que haja joio no meio do trigo. E assim, é um pensamento interessante aqui, na verdade. Ela continua dizendo essencialmente que não é uma bênção, mas é necessário que haja apostasia na igreja. Estou parafraseando aqui, porque aqueles que são verdadeiros se destacarão ainda mais. Você sabe, a verdade se vê mais claramente quando é contrastada com o erro. E o fato de haver erro na igreja significa que aqueles que se manifestam e defendem a verdade bíblica se destacam ainda mais. Então, como Mark disse, há dois entendimentos de igreja nas Escrituras e no espírito de profecia. E onde estamos em termos de história da igreja? Acho que precisamos dizer que existe uma igreja visível, que inclui o trigo e o joio, e também existe uma igreja invisível, conhecida apenas por Deus. Vamos explorar, eu acho, toda essa questão da igreja, porque, obviamente, Romanos capítulo 9, versículo 6, diz: você sabe, não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os que são de Israel são Israel. Então, você sabe, esse tem sido o conceito o tempo todo. Você sabe, sempre houve pessoas que claramente não são fiéis a Deus, mesmo sendo chamadas de Israel ao longo de toda a história. Quando falamos sobre um remanescente, há um remanescente mencionado no Antigo Testamento e há um remanescente mencionado no Novo Testamento. Ou as pessoas dizerem que um remanescente não sai de outro remanescente. Então, como lidamos com toda essa ideia de que existe apenas um remanescente? E ainda assim chamamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia propriamente dita como tipo toda a instituição e tudo isso? As pessoas tendem a chamar isso de remanescente. Apocalipse 14, você sabe, temos a definição do remanescente. Temos pessoas que têm o nome do Pai escrito em suas testas. Eles não têm dolo. Eles estão transmitindo toda a mensagem do terceiro anjo, incluindo a parte do aviso. Eles adotaram, você sabe, toda a mensagem da reforma de saúde, porque Ellen White diz isso, que é o braço direito da terceira mensagem. É a reforma de saúde. E isso, você sabe, apresenta um interessante teste de fogo. E eles exercem todas as responsabilidades de um atalaia. Ezequiel fala sobre isso. Na Bíblia, existem 3 conceitos de remanescente. Um deles é o remanescente histórico. Então, foi um remanescente que retornou do exílio babilônico depois que Ciro enviou os israelitas de volta para Israel. E esse é um remanescente histórico. E não diz se esse remanescente é moral ou espiritualmente bom ou ruim. É apenas um remanescente histórico. Outro exemplo seriam os 8 sobreviventes do dilúvio. Agora, esse era um remanescente histórico. E desses 8 sobreviventes, apenas um era justo, porque Gênesis 6 diz que somente Noé era justo em sua geração. Então havia 7 ímpios e um justo dentro daquele barco. Então, você tem um remanescente histórico, mas também há um remanescente em cada geração que é fiel a Deus. Vemos isso em 1 Reis 19, onde Deus, ou o anjo do Senhor, diz a Elias: mas eu reservei para mim 7.000 que ainda não se curvaram, que não se ajoelharam diante de Baal. Então Elias não os via.
mas eles estavam lá fora e Deus sabia quem eles eram. Portanto, em cada geração há um remanescente fiel naquele estágio da história da Terra. Mas então a Bíblia também fala sobre um remanescente do tempo do fim. E esse remanescente do tempo do fim, como o Mark corretamente disse em Apocalipse 12:17, possui duas características espirituais em Apocalipse 12, verso 17. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas Apocalipse, capítulo 14, nos primeiros 5 versículos, fala sobre os 144 mil, aqueles que passam pela crise final. E não apenas eles não recebem a marca da besta em suas mãos ou testas, mas como ele disse em Apocalipse 14, havia apenas 1 ou 2. Eles têm o selo de Deus em suas testas, que é o nome do seu Pai realmente em suas testas, o que significa que seus caracteres refletem perfeitamente o do seu Pai Celestial. Então, há 3 conceitos de remanescentes que você encontra ao longo das Escrituras. Mas se pudermos voltar à sua pergunta original, porque é uma ótima pergunta, sabe? Nem todos são Israel em Romanos 9. É uma questão interessante porque, historicamente, os cristãos viam os judeus como o povo escolhido de Deus, e então depois, a partir de Estevão. E em Pentecostes, então, Deus tem o Israel espiritual. Então você tem o Israel étnico sendo o povo de Deus, depois você tem o Israel espiritual sendo o povo de Deus. E essa visão tem sido muito criticada, né? Algumas pessoas a chamam de teologia da substituição ou teologia sucessória. E há a política dos dias atuais, e o marxismo cultural entra nessas designações. Eu faria a pergunta, o que é de fato uma fé abraâmica? Porque Abraão é conhecido como o pai dos fiéis nas Escrituras. Então, o que diríamos aí é que em Romanos 9, de 6 a 8, que é a passagem a qual você está se referindo, Joana, está escrito, não é como se a palavra de Deus tivesse falhado, pois nem todos os israelitas pertencem de fato a Israel, e nem todos os filhos de Abraão são seus verdadeiros descendentes, mas é por meio de Isaque que descendentes serão chamados para você. Então, o que isso significa é que não são os filhos da carne, que são filhos de Abraão, mas sim os filhos da promessa, porque Ismael não é mencionado aqui nesta lista. Ele era o filho da carne, mas são os filhos da promessa, aqueles que, independentemente da etnia, nascem de novo na promessa do Messias. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que o Israel espiritual, que o verdadeiro Israel de Deus, não está limitado por quaisquer fronteiras étnicas ou geográficas. Ele vai para na passagem mais famosa, Gálatas 3, e lá ele diz, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, assim vocês veem, aqueles que creem são os descendentes de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou de antemão o Evangelho a Abraão, dizendo, todos os gentios serão abençoados em ti. Por essa razão, os que creem são abençoados com Abraão que creu. Então Paulo aqui afirma explicitamente que, quem são os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão? Ele diz, cito, aqueles que creem são os descendentes de Abraão. E então você se pergunta, no que eles acreditam? Sabe, é como o George Michael cantando You Just Gotta Have Faith. Tem uma música muito famosa dos anos 80, provavelmente de antes do seu tempo, Irmã Joana. Mas nós tínhamos uma música nos anos 80 chamada You Gotta Have Faith, com o Mike. George Michael, acho que era esse o nome dele. E é importante que vocês, aqueles que creem, sejam a descendência de Abraão. O que isso significa? Bem, Paulo continua. No capítulo 2 de Gálatas, no versículo 16, ele diz, contudo, sabemos que uma pessoa não é justificada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E nós passamos a crer em Cristo Jesus para que pudéssemos ser justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei, porque ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, no contexto imediato de Gálatas, qual é o sujeito ou objeto dessa fé? É em Jesus Cristo como nossa fonte de justificação, nossa fonte de santificação e salvação. E então ele continua dizendo em Gálatas 3,19, vamos encontrar aqui, ele diz, pela lei, eu morri para a lei, para que eu pudesse viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o que este versículo nos diz é que os verdadeiros descendentes de Abraão não apenas confiam exclusivamente em Jesus para sua salvação e sua justificação diante de Deus, ou seja, a justificação, a aplicação. Mas Cristo vive neles, o que é a santificação.
Eles entendem que ele viveu e morreu por eles em seu lugar, o que é a expiação substitutiva. E você entra nesse corpo de crentes através do batismo que está em Gálatas 3, versículos 27 a 28. Diz assim: todos vocês que foram batizados em Cristo revestiram-se de Cristo. Não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, Paulo encerra esse capítulo dizendo o seguinte: e, se vocês pertencem a Cristo, então são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, se dermos um passo atrás e perguntarmos, se você resumir tudo isso, o que é uma fé abraâmica? E algumas pessoas dizem que é o Islã, né, o judaísmo e o cristianismo, mas se você olhar para as escrituras, o Islã e o judaísmo não podem ser considerados fés abraâmicas, porque eles rejeitaram o evangelho de Jesus Cristo, e o judaísmo rejeitou a pessoa de Jesus de Nazaré como o Messias de Deus, e o Islã, embora normalmente aceite Jesus de Nazaré como o Messias, rejeitou sua divindade, sua morte, ascensão e ressurreição. Na verdade, o catolicismo não pode ser considerado uma fé abraâmica, porque rejeitou o evangelho puro em favor de uma mistura de evangelho e obras como sendo necessárias para a salvação do homem. Então, se você olhar em Gálatas, quem é um verdadeiro descendente de Abraão? São aqueles que creem na justificação para todas as famílias da terra. Eles creem, confiam na substituição de Cristo no Calvário, na justificação deles e em sua habitação para a santificação deles. Eles são batizados no corpo de Cristo sem distinções sociais, étnicas ou de gênero. E a quarta coisa é que eles recebem o dom do Espírito Santo. E assim, quando você observa como as Escrituras definem a verdadeira fé de Abraão, na verdade é um grupo bastante restrito. E você entende como essa descrição do verdadeiro Israel, à medida que avançamos no tempo e vemos as várias apostasias e movimentos acontecendo ao redor do mundo, esse entendimento da verdadeira fé abraâmica se torna cada vez mais claro. À luz de todas as tolices que estão acontecendo ao nosso redor, uma das coisas que diferenciava os judeus dos cristãos nos dias de Jesus é que estes se apegavam a Cristo, independentemente de tudo. Quero dizer, inicialmente todos fugiram quando ele foi crucificado, mas, você sabe, eles se apegaram a Cristo de qualquer forma, enquanto os judeus se apegavam ao templo. Eu estava pensando em Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Está escrito aqui: não confieis em palavras mentirosas, dizendo, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. E todo esse capítulo realmente trata disso. Ele quer que entremos na casa do Senhor. Ele não está tão interessado no templo do Senhor, sendo o templo um edifício e a casa um lar de família. E essa é realmente a diferença entre aqueles que querem fazer parte da família de Deus e aqueles que querem estabelecer algo de origem humana. Então, muitas pessoas confundem o institucionalismo, especialmente dentro da nossa igreja, o adventismo institucional, as instituições dos hospitais, a conferência geral, todas as conferências, os prédios e tudo o que está relacionado a isso é considerado parte da igreja. O próprio prédio onde você vai adorar no sábado é chamado de igreja. E as pessoas meio que pensam em todas essas coisas como englobando a igreja. Mas o que estamos lendo aqui em Jeremias capítulo 7 não é isso. E assim, para aqueles que continuam a apegar-se a essas coisas, significa que elas necessariamente permanecerão fiéis a Deus com o passar do tempo? Qual a sua opinião? Bem, em todas as gerações, desafios espirituais chegam à igreja. E você poderia dizer que, na década de 1960, era a geração do amor livre. Na década de 1920, foi o fundamentalismo cristão, como interpretamos as Escrituras. Nas décadas de 1950 e 60, foi a evolução. Nos últimos 20 anos, tem sido o marxismo cultural. E assim Satanás ataca a igreja em cada geração a partir de um ângulo um pouco diferente. E as pessoas precisam escolher se vão permanecer fiéis ao Evangelho ou se vão importar essas ideias e ideologias estranhas para o corpo de Cristo. E assim, há uma batalha constante que acontece em todas as gerações. Cada geração luta essa batalha à sua própria maneira. Meu avô foi pastor por muitos anos na Grã-Bretanha e ele passou a vida lutando contra a teoria da evolução,
porque esse era o principal ponto de ataque de Satanás contra a igreja, a evolução e a evolução teísta. E assim, em cada geração há uma diferença. Os alemães chamam isso de Schwerpunkt, como o ponto de ataque que vem contra a igreja. E a igreja precisa de sentinelas de prontidão, mulheres nos muros que se levantem e digam, é daqui que vem o ataque. E precisamos defender, não apenas defender, mas precisamos dar uma resposta bíblica a isso, para que nossos membros entendam, a partir de uma perspectiva bíblica, como responder a esses ataques de Satanás. Mas você sabe, na Bíblia nós dizemos, o que é a igreja? Então Isaías falou sobre isso, ele diz, portanto, assim diz o Senhor Deus em Isaías 28:16. Ele diz, eis que ponho em Sião uma pedra de fundamento, uma pedra provada, uma pedra angular preciosa, um alicerce seguro, e aqueles que confiam não entrarão em pânico. Então Isaías falou do Messias vindouro como uma pedra de fundamento. E Paulo diz em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Esse fundamento é Jesus Cristo. Então Paulo falou de Jesus como sendo o fundamento da igreja. Então, Pedro, e isso é realmente interessante na verdade, porque em Mateus 16:18 Jesus diz a Pedro, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E há alguns que argumentam hoje que Pedro é a rocha sobre a qual Cristo edificaria sua igreja, e que existe uma sucessão apostólica que remonta até Pedro, e que essa é a base de sua suposta autoridade na cristandade. Mas o próprio Pedro, em 1 Pedro 2, versículo 4, disse, e estou citando, ele diz, venham a ele, isto é, Cristo, uma pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Então, o próprio Pedro entendeu que Cristo era a rocha sobre a qual a igreja seria edificada, não o próprio Pedro. Você encontra isso lá em 1 Pedro 2,4. E assim, a igreja você sabe, a palavra, tenho certeza de que muitos dos seus ouvintes estão familiarizados com isso, é eclésia. A palavra ek significa para fora de, e a palavra eclesia refere-se àqueles que foram chamados. E então, o que acontecia nas antigas cidades-estado gregas como Atenas, Esparta e Corinto era que, quando eles queriam tomar uma decisão, todos os homens livres eram chamados para fora da cidade, para o campo em frente à cidade. Eles discutiam, debatiam e votavam sobre uma decisão, depois voltavam para a cidade para implementar essa decisão. O restante da população da cidade, que era composta principalmente por estrangeiros, escravos, mulheres e crianças, e essa palavra eclésia é a palavra que Jesus usa em Mateus 16, e sobre esta pedra edificarei minha eclésia. Era um termo muito comum na época. E você encontra essa palavra, por exemplo, em Atos 19, onde diz que, você sabe, é aquela história de Éfeso. E quando essa assembleia se reúne e eles gritam, grande é Diana dos Efésios, e assim por diante, a palavra ali é eclésia. E então, o que você encontra como um resumo do Novo Testamento é que a igreja é a comunidade de crentes que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa é realmente a essência disso, porque uma vez que você o aceita como Salvador, isso diz respeito ao seu passado e lhe dá um ponto de referência para o futuro, uma esperança de salvação. Mas Cristo ser Senhor significa que Ele é o Senhor da sua vida hoje, e seus mandamentos e seus ensinamentos são o que governam seu corpo e suas decisões hoje. O Novo Testamento apresenta várias imagens para a igreja. A igreja é um corpo. Em 1 Coríntios 12, a igreja é um templo. Você vê isso em Efésios 2, 1 Pedro 2, 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. E a igreja é uma noiva. Você vê isso em 2 Coríntios 11, Efésios 5 e Jeremias 3. E assim existem essas três imagens da igreja, como noiva, como templo e como corpo. Cada uma delas é uma figura de linguagem diferente para verdades distintas que Deus quer compartilhar conosco. Então, a igreja é realmente uma entidade espiritual, irmã Joana, não é uma entidade legal. E como já dissemos antes, ela remonta até Abel. E continuará até, você sabe, quando chegarmos ao céu, que os 144 mil e a multidão incontável serão a igreja de Deus ou a congregação de Deus, que são chamados para fora deste mundo, que estão livres da escravidão do pecado, agora são livres no Evangelho.
E eles compartilham essencialmente igualdade diante de Deus. E assim, quando John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês a partir da Vulgata, nos anos 1300, ao traduzir Mateus 16, ele disse: "E sobre esta rocha edificarei minha congregação." Versões mais modernas usam a palavra igreja ali, que vem de uma palavra alemã, mas a palavra Kirk, na verdade, se refere ao próprio edifício. Mas a tradução de Wycliffe da Bíblia era mais precisa porque ele entendeu que Cristo estava falando sobre um corpo de fiéis e não sobre uma estrutura física ou legal. Só queria retomar esse mesmo ponto porque mais cedo Conrad mencionou Abel e o fato é que Deus tem tido uma igreja ao longo de toda a história. Sempre houve uma igreja. E essa igreja, como Conrad acabou de mencionar, é composta por pessoas que reconhecem Cristo ou reconhecem o verdadeiro Deus como seu Deus. No entanto, essa igreja será julgada e não será julgada como um conglomerado. Cada pessoa será avaliada individualmente. E, sabe, enquanto pensamos nisso, sabe, isso famoso, e eu sei disso, estamos familiarizados com a declaração de Ellen White sobre a igreja, onde ela diz que a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. E a realidade é que, é isso que acontece, sabe? E o profeta Daniel escreve exatamente isso. O poder do povo que é santo será totalmente quebrado. E então esse mesmo povo santo terá que passar a depender inteiramente apenas de Jesus Cristo e também de sua infinita justiça divina. Enquanto isso, a igreja corporativa, a igreja organizada, na verdade eu espero que ela caia, porque se não cair, significa que ela capitulou e adotou, sabe, os caminhos do mundo. Quero dizer, quando pensamos nos dias de Jesus, sabe, quando ele esteve aqui nesta terra, lemos sobre, sabe, o que aconteceu quando Jesus morreu, quando ele foi crucificado. O véu foi rasgado de cima a baixo. Ellen White revela em um manuscrito de 1897 que foi a mão de Deus que rasgou aquele véu. E ela diz que quando Cristo clamou, "Está consumado", o santo vigilante, que era um hóspede invisível no banquete de Belsazar, declarou que a nação judaica se tornou uma nação sem igreja. E todos nós concordaríamos que o povo judeu, Israel, o Israel literal, tinha a única fonte de verdade naquela época. Mas tornou-se uma nação sem igreja quando, obviamente, presidiu a crucificação de Cristo. Então, estou preocupado hoje que a igreja organizada está, você sabe, seguindo o mesmo caminho do Sinédrio. E você sabe, em Isaías, acho que é no capítulo 17, lemos sobre a oliveira e as oliveiras. Para aqueles de vocês que nunca viram oliveiras, quero dizer, elas ficam cobertas de milhões de azeitonas, mas Isaías diz que só vão restar 2, 3, 4 ou 5 no galho mais alto. E assim devemos ser. Oliveiras simbólicas. Sabe, nós vamos comer frutas, mas as coisas vão ficar tão difíceis que no final só vai sobrar um punhado de azeitonas. Acho fascinante o que você está compartilhando aí, Mark. Sabe, você mencionou aquela citação e a igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Provavelmente, e enquanto viajei pelo mundo adventista, é provavelmente a citação que as pessoas mais repetem em todo o mundo. E eu penso comigo mesmo, por que usamos essa citação? Porque ela é frequentemente usada para trazer uma sensação de conforto, que, apesar de todas as dificuldades que vemos, Deus está no controle e Ele vai conduzir o corpo coletivo até o fim. E o uso da citação dessa forma serve implicitamente para aliviar os membros de qualquer responsabilidade de se manifestar ou buscar correção, renovação ou reavivamento. Porque a igreja só vai parecer que está prestes a cair, mas não vai. Que tudo vai dar certo, apesar das lutas de hoje. E por isso acho que cabe a nós dar uma olhada em onde isso realmente está escrito.
E a citação, o contexto dessa passagem é sobre a crise final de consciência que virá sobre o mundo com as leis nacionais e globais do domingo. E deixe-me apenas ler, porque acabei de pegar isso antes de nos encontrarmos aqui. Diz nações, e isso é encontrado. Vamos ver. Eu peguei isso de um segundo setor de mensagens, ou cada 3 ovos. Então diz assim, essas nações serão agitadas até o seu centro. O apoio será retirado daqueles que proclamam o único padrão de justiça de Deus, o único teste seguro de caráter. Isso seriam os 10 mandamentos. E todos os que não se curvarem ao decreto dos conselhos nacionais e não obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, em desprezo ao dia santo de Deus, sentirão não apenas o poder opressor do papado, mas também do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás fará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. Então vem a citação, a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. Ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão peneirados à palha separada do precioso trigo. Este é um teste terrível, mas mesmo assim precisa acontecer. Somente aqueles que têm vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho serão encontrados entre os leais e verdadeiros, sem mancha ou mácula do pecado, sem engano em suas bocas. Devemos nos despir da nossa justiça própria e alcançar a justiça de Cristo. E assim, a igreja nesta citação aqui, que pode parecer prestes a cair, é um remanescente que está presente. No momento da imposição das leis dominicais e da coerção da adoração, o sinal da besta. Muitas pessoas assumem essa passagem, essa citação, de que a igreja parecerá prestes a cair, mas não cairá, pode ser presumida. Essa é uma estrutura legal visível da igreja adventista, que parecerá estar prestes a cair, mas essa não é a igreja sobre a qual se fala neste parágrafo. E a igreja mencionada neste parágrafo é um verdadeiro remanescente que não pode ser identificado até a imposição das leis dominicais, porque nesta passagem, essa igreja que aparece, o remanescente, só se manifesta quando o que ela chama de processo de provação vem sobre eles. Portanto, essa igreja, neste parágrafo, é um corpo identificável de crentes que constitui um remanescente do movimento denominacional mais amplo que a precedeu. E elas se tornarão evidentes quando a coerção nacional e global da consciência, por meio das leis globais dominicais, entrar em vigor. Então, eu acho que a boa notícia nesta profecia é que, quero dizer, esta profecia espelha exatamente Apocalipse 14, 1 a 5, os 144 mil. Você poderia dizer, essa é a igreja que não vai cair aqui. E a boa notícia é que podemos nos esforçar para fazer parte disso. Ela continua dizendo isso em outro lugar, que devemos nos esforçar para fazer parte dos 144 mil, o que significa que a salvação e a fé inabalável em Deus na crise final não estão fora do alcance de ninguém, que podemos nos esforçar para fazer parte desse grupo. E eu quero fazer parte desse grupo porque quero estar vivo quando Jesus vier nas nuvens do céu. Quero olhar para cima e ver os céus se rasgando, o sol, a lua e as estrelas saindo de seus lugares e a terra se desfazendo. Em Michigan, a gente até poderia usar um pouco de aquecimento global, mas você sabe, Pedro nos diz que os elementos serão derretidos. Bem, os elementos vão se derreter. Então eu quero estar lá para isso, mas para estar lá para isso, eu preciso passar pela crise final, viver através da crise final. Eu preciso ser um dos 144 mil. E nós somos. Todos nós podemos nos esforçar para fazer parte desses 144 mil. Então isso não é, quando ela fala que a igreja parecerá prestes a cair, mas não vai. Isso para mim é um convite para um relacionamento mais profundo com Deus. É um convite para repriorizar a minha vida, para buscar primeiro a Ti, o Seu reino e a Sua justiça. Todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. É um convite para repriorizar minha vida, de modo que os assuntos do reino sejam mais importantes do que os assuntos pessoais. E então, mesmo que essa citação possa parecer que fala sobre isso, fala sobre coisas caindo para mim, é um convite lindo de que no fim dos tempos, Deus terá seus campeões e você, pela graça de Deus, qualquer um pode fazer parte desses campeões. Eu acho interessante que quando você olha para trás na história, então, em Gênesis capítulo 4, você realmente tem isso, a diferença entre Caim e Abel realmente veio à tona. Mas, sabe, originalmente ambos faziam parte da igreja, por assim dizer, descendendo de Adão e Eva. Mas aí um deles cai e então ele vai lá e constrói uma cidade para si mesmo. Sabe, então ele traça a sua linhagem.
e as coisas que eles fizeram. E então termina aquele capítulo falando sobre Seth, e diz isso sobre aquela família, diz, e para Seth, para ele também. Nasceu-lhe também um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então não diz, e então ele foi e construiu para si uma cidade ou uma instituição. E se você olhar para Babel, obviamente eles construíram uma instituição para meio que fazer um nome para si mesmos. Você vê em todos os diferentes reinos que eram voltados para si mesmos em vez de para Deus. Era tudo sobre, sabe, olhe para esta grande cidade que eu construí. Eu também acho interessante como o Papa anterior, pouco antes, acho que alguns anos antes de morrer, ele deu uma entrevista. Foi a única entrevista que um Papa já havia dado desse tipo. E perguntaram a ele, o que você quer que seja o seu legado? E ele disse, legado eu não quero ter um legado. É a igreja que é o legado. E ele não quis dizer apenas as pessoas, ele quis dizer a instituição. Ele quis dizer tudo o que está envolvido nisso. Mas a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é, qual legado queremos deixar? É uma instituição? É um sistema ou é Cristo? E eu acho que isso realmente faz a diferença entre aqueles que fazem parte da verdadeira igreja. E eu faço parte daqueles que gostam de pensar que pertencem à igreja, mas na verdade se afastaram. Mas o que dizemos para as pessoas que, quando falamos sobre a instituição ser varrida, dizem coisas como, mas o que fazemos com a organização? Deus criou essas coisas para a organização e para garantir que o trabalho evangelístico avança. E você sabe, precisamos ter essas estruturas em funcionamento, caso contrário, o Senhor não pode realizar sua obra. Como respondemos a esse tipo de pensamento? Bem, acho que precisamos lembrar por que nos incorporamos em primeiro lugar, no início da década de 1860. E um dos motivos pelos quais nos incorporamos foi porque, à medida que as congregações locais eram estabelecidas, podia haver um membro da comunidade com grande influência financeira que talvez doasse um celeiro. E depois de alguns anos, esse membro influente financeiramente poderia ter uma discussão com a igreja e simplesmente pegar o celeiro de volta, e então aquela congregação perderia sua propriedade. E também havia a necessidade de organizar o trabalho de publicações, mas isso precisa ser coordenado. E quem vai ser o dono dos direitos sobre esses periódicos e assim por diante? E quem vai ser o dono dos equipamentos? Então havia algumas necessidades missiológicas reais para se incorporar lá na década de 1860, e muitos adventistas não eram a favor da incorporação porque temiam que isso levasse a outra forma de perseguição baseada em credo. Muitos deles haviam sido expulsos de suas igrejas dominicais, durante o movimento Millerita, incluindo a própria irmã White. E por isso houve uma grande resistência à incorporação. Então, o processo de incorporação foi uma longa discussão, mas acabou sendo aprovado estritamente por motivos realmente missiológicos. Isso era uma necessidade missiológica. E o que aconteceu foi que, quando a estrutura apoia a missão, ela realmente é uma bênção absoluta de Deus. Sabe, a razão de sermos uma igreja presente em 200 países é por causa da estrutura. Que Deus nos abençoou e ela é única no mundo cristão. Não existe nada como a estrutura da igreja adventista. Então, se você for ao Benin ou ao Chad, na África Ocidental, você tem uma missão do Chad ou uma missão do Benin. E isso é apoiado pela Missão União do Sahel Oriental, que é apoiada pela Divisão Oeste Africana, e assim por diante. E a nossa estrutura nos permite avançar para territórios não alcançados e recém-entrados de uma forma que nenhum sistema congregacional jamais conseguiria. Portanto, há enormes bênçãos missiológicas na estrutura que temos. O problema é que houve um pastor que pregou um sermão sobre isso recentemente, chamado Drene o Pântano. Talvez alguns de vocês tenham visto isso na internet. Ele era um pastor afro-americano, acho que ele está no Texas. E ele diz que quando a água está fluindo, ela traz vida e é pura. Mas quando a água para de fluir, quando não há saída para a água, então a água parada se transforma em um pântano. E então, enquanto a estrutura for movida pela missão, e enquanto o propósito da estrutura e as decisões da estrutura forem sempre calculados, para beneficiar não membros, para trazer o maior número possível de pessoas para o movimento, então você terá um fluxo de vida. Mas no momento em que a estrutura se torna meio estagnada e autossatisfeita, e a burocracia assume o controle, ela se transforma em um pântano.
A melhor maneira de drenar o pântano é focar, é se engajar novamente na missão, porque é aí que você vê o Espírito Santo agindo mais do que em qualquer outro momento. Então, em nossa igreja, quando temos alguns países, digamos como os Estados Unidos, como a Grã-Bretanha e como o Canadá, e como a Austrália, onde o crescimento da igreja é relativamente muito lento, mas a estrutura é muito estabelecida, tende a passar do estado de fluxo para o estado de pântano estagnado. A estrutura existe simplesmente porque a água não está fluindo. E o foco muda de salvar almas para preservar o sistema, e quando o foco está em preservar o sistema, e você tem um departamento de vida familiar no nível da associação, no nível da união, no nível da divisão e no nível da associação geral. E cada vez mais esses departamentos estão. O principal foco deles é defender a própria existência, o trabalho deles é defender a sua existência. E as pessoas começam a questionar, tipo, por que precisamos de toda essa multiplicação de funções-chave em 4 níveis diferentes? Quando você começa a ver a multiplicação de funções e a estagnação do crescimento. E as intensas disputas sobre a alocação do dízimo, que na verdade não é a 29ª crença fundamental na igreja Amish, é que a primeira crença fundamental é que a alocação do dízimo é absolutamente sagrada. Então você percebe que está caminhando para a estagnação. E havia um professor em Andrews que fez um estudo há alguns anos sobre agências missionárias e a igreja estabelecida. E ele chegou à conclusão de que, onde quer que a igreja estabelecida esteja, ela exerce uma influência fortemente centralizadora. Tudo é normalizado. Seus processos burocráticos são implementados e assim por diante. E isso leva a operações regulares dentro do corpo de Cristo, como processos administrativos, mas também leva à estagnação. Mas o crescimento não acontece dentro dessa estrutura centralizada. O crescimento acontece dentro das pequenas agências missionárias na periferia, que não estão presos a políticas de trabalho, que não estão presos a precedentes, que não estão presos a limites de divisão. E eles conseguem se envolver no ministério com muito mais liberdade do que a igreja estabelecida consegue. E deixe-me dar um exemplo disso. Muitos anos atrás, havia uma divisão, e eu era o presidente da AFM, e havia uma divisão que tinha um grupo étnico dentro do seu território. Vamos chamar esse grupo étnico de Grupo Étnico A. Mas eles não tinham pastores para alcançar o Grupo Étnico A. Mas logo após uma ponte, a cerca de 5 quilómetros dali, havia outra divisão, porque aquela ponte era a linha divisória entre duas divisões. Havia outra divisão que tinha um grande grupo de adventistas do grupo étnico A, incluindo muitos pastores e evangelistas. Mas como a igreja, sendo uma igreja mundial, não tinha um orçamento interdivisional para que alguém atravessasse essa ponte, você não pode cruzar os limites das divisões na igreja como um trabalhador da igreja, sem se tornar um funcionário interdivisional ou um funcionário de serviço internacional. Mas como não havia orçamento para isso, a primeira divisão, com a população de pessoas do grupo A, não pôde convidar ninguém da outra divisão, que tinha muitos pastores ou líderes do grupo A, para atravessar a ponte, andar 5 quilômetros pela estrada e começar a evangelização. E este é um caso clássico em que a burocracia realmente impede a missão. Então, o que concordamos com ambos os grupos de líderes divisionais foi o seguinte: bem, nós da AFM não estamos tão presos a essas fronteiras divisionais. Não estamos presos ao manual de políticas de trabalho. Então vamos simplesmente empregar os pastores e evangelistas do grupo A na segunda divisão e vamos empregá-los para atravessar a ponte e trabalhar entre as pessoas da primeira divisão. E foi assim que o problema foi resolvido. E esse é um ótimo exemplo de onde pequenas pessoas ou pequenos grupos missionários ou pequenos ministérios são muito mais ágeis. Eles não estão presos à burocracia e realmente conseguem realizar muito trabalho. Não, em competição com a igreja, mas em colaboração com a igreja mais ampla e de uma forma que beneficia todo o corpo de Cristo. Então, esse é um exemplo longo que acabei de dar para vocês. Mas eu acho que a igreja precisa tanto da estrutura regular quanto das pessoas que estão na periferia, porque as pessoas ainda precisam de batismos, casamentos, funerais, apresentações de crianças, visitas pastorais no hospital, aconselhamento pré-nupcial, tudo isso ainda precisa acontecer, enquanto o evangelismo também deve acontecer. Para ter ambos, é preciso ter uma abordagem mais flexível de como a estrutura funciona,
Então você vê que em algum momento, né, nos movimentos finais da história da Terra, nós vamos nos afastar completamente do sistema estrutural que temos atualmente para um sistema muito mais livre, como o que você acabou de explicar, em que não haverá mais esse prender ou amarrar a uma forma fixa de trabalhar. Vai ser simplesmente o Senhor movendo as pessoas, e é isso que elas vão fazer. Bem, é assim que Deus sempre trabalhou. Se você voltar, por exemplo, aos séculos III e IV, havia um grande conflito entre arcebispos na Turquia e no norte da África, que reivindicavam autoridade absoluta sobre a Igreja. E então havia radicais livres que afirmavam estar pregando e evangelizando sob a autoridade do Espírito Santo. E havia esse conflito entre esses dois grupos. E o que aconteceu foi que isso ficou conhecido como a controvérsia montanista. Todas as pessoas que afirmavam estar sob a liderança do Espírito Santo foram ou executadas ou presas. E a hierarquia obteve controle burocrático absoluto sobre toda a Igreja. E eu acho que vamos ver esse mesmo conflito novamente. Na verdade, estamos vendo esse conflito agora mesmo. E eu acho que na crise final, especialmente quando a marca da besta for imposta, se levarmos a sério o entendimento de Apocalipse 13 e lermos no livro O Grande Conflito, a Associação de Michigan não estará processando folha de pagamento no dia em que Jesus voltar. Se estiverem, estarão em apostasia. Porque você só pode comprar ou vender se tiver recebido a marca da besta. Então, o que isso nos diz é que antes do fechamento da porta da graça, antes do tempo de angústia de Jacó e antes das 7 últimas pragas caírem, porque antes disso é quando as leis dominicais e a marca da besta são impostas para o fechamento da porta da graça, o evangelho será proclamado com grande clamor. Através de pessoas que podem ou não estar necessariamente ligadas à igreja oficial, pode-se dizer como funcionários, evangelistas ou pastores. Mas eu não tenho nenhuma confiança de que a igreja oficial não irá. Bem, ela será ou fechada porque não aceitará a marca da besta, ou estará em apostasia porque continuará funcionando com a marca da besta. E isso significa que a obra do evangelho no tempo do fim avançará por meio de pessoas que não são oficialmente funcionários durante a crise final. Porque não há outro lugar para elas estarem. Eu espero que minha resposta esteja clara quanto a isso. Acho que o Mark acabou de mencionar isso há alguns minutos, falando sobre a crise da marca da besta e o que vai restar naquele tempo. Mas eu acho que precisamos estar preparados agora. Precisamos agir agora e estruturar nosso ministério agora, antecipando essa crise da marca da besta. Porque isso vai pegar a maioria das pessoas na terra de surpresa de forma avassaladora. E assim como aconteceu com a Covid, as pessoas ficaram meio perdidas. Elas estavam esperando que alguém lhes desse direção, mas eu acho importante que agora aprendamos as lições das igrejas perseguidas do passado e comecemos a estruturar nosso evangelismo desde já, de uma forma que não dependa do apoio e da proteção de uma grande entidade legal. Sim, eu só acrescentaria que aqui nos Estados Unidos tivemos uma mudança de administração há pouco menos de 11 meses. E a mudança radical que aconteceu na sociedade dos Estados Unidos nos últimos 11 meses é extraordinária. Na verdade, isso afetou todas as partes do globo. A organização vai sobreviver? Como o Conrad disse, sabe, eu oro para que não sobreviva, como mencionei antes, porque isso significa apostasia. Acho interessante que Ellen White faz questão de destacar o quanto a palavra impressa será importante no fim. E nós vivemos você sabe, nesta era eletrônica. Quero dizer, estamos aqui hoje, sabe, em diferentes partes do mundo, todos conversando juntos. Consigo imaginar um tempo em que tudo isso será varrido. E nos foi dito que os eventos finais serão excepcionalmente rápidos. E Deus vai chamar a atenção de cada pessoa na Terra. E todos terão que tomar uma decisão sobre a quem irão servir, a quem irão adorar. Conrad expôs muito bem o propósito da organização, e ela tem sido extraordinariamente bem-sucedida. Mas o outro lado dessa moeda, infelizmente, é que quando o sucesso ocorre dentro das organizações
E eu, sabe, na minha carreira, trabalhei na administração hospitalar. Você quer conformidade, busca unidade. Quando você busca alcançar uma integração, isso inevitavelmente conduz à definição de políticas e ao estabelecimento de, como bem sabemos, protocolos muito bem definidos. Cada um desses elementos, em algum momento da vida, acaba interferindo de forma direta na nossa própria consciência individual. E eu realmente acho que é exatamente isso que estamos enfrentando e lidando no dia de hoje. E é verdade, sabe? A igreja foi organizada em 1863 e menos de meia geração depois, após a morte de James White. Você sabe, Ellen White percebeu o que estava acontecendo dentro da Associação Geral. Ela ficou cada vez mais preocupada. Na verdade, aquela citação a qual me referi, que o Conrad leu sobre a igreja parecer que vai cair, foi escrita para a Associação Geral. Presidente? Sabe, então, Jay. Butler e Stephen Haskell na época. E isso foi em 1886. Observe atentamente o que acabou acontecendo 2 anos depois. Nós presenciamos todo aquele grande fiasco ocorrido em Minneapolis, do qual eu sinceramente não vejo a igreja tenha conseguido se recuperar plenamente, ou sequer reconhecido abertamente que cometeu um erro grave. E foi uma situação muito pública. Então, o outro lado dessa mesma moeda é que a organização evolui ou regride para um determinado ponto em que ela passa a acreditar que está sempre certa. Quero dizer, aos seus próprios olhos, quando fala está sempre certa, você não tem o direito de fazer uma pergunta. A única resposta correta é sim, quando a organização chama e, de alguma forma, como membros individuais, como paróquias e igrejas individuais, em algum momento vai ter que haver um povo que se levante. E, ou, como você sabe, ter o controle de sua própria situação, ou encontrar um grupo ao qual possam se juntar para finalmente fazerem parte de algo maior. Apocalipse 14, verso 7 em diante diz: quem adorar a besta, ou seja, receber sua marca na testa ou na mão, vai receber as pragas do Apocalipse. E receber a marca da besta é aceitar o domingo como um dia religioso, no lugar do mandamento de Deus, que é o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. O 4º mandamento da lei de Deus é a marca de Deus. Isso aqui é o 20, verso 20, verso 12. Lá diz assim: eis que Deus meu sábado vai ter sido de marca, de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus que vos santifica. O domingo é a marca da besta. Ela mesmo diz que o domingo é a marca da autoridade dela. Ela tem autoridade para mudar o mandamento de Deus. O 5º mandamento da lei de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º mandamento da lei de Deus diz: não matarás. O 7º: não adulterarás. O que é adultério segundo a Bíblia? Adultério segundo a Bíblia é quando homens e mulheres casadas têm relação sexual fora do casamento. Adultério segundo a Bíblia é quando homens e mulheres solteiras têm relação sexual sem ser casados. Fornicação. Adultério segundo a Bíblia é LGBT, homossexualismo, porque fere a pureza do mandamento. O 7º mandamento da lei de Deus. Tudo é um ataque à lei de Deus. Tudo. Quando deixa de ser observado. O 8º mandamento da lei de Deus diz: não roubarás. O 9º: não mentirás. O 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo. Oh, gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse em João 14,15: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Na primeira carta de João 2, verso 4 diz: aquele que diz que conhece a Jesus, mas não gosta do mandamento é mentiroso, nele não está a verdade. Como é que eu digo que conheço a Jesus, que eu sigo Jesus, se eu adultero, roubo, minto e transgrido a lei dele? A transgressão da lei de Deus é o pecado, gente. O que é pecado, segundo a Bíblia? Primeira carta de João 3, verso 4 diz que pecado é a transgressão da lei de Deus, quando você quebra o mandamento de Deus, seja de qual for. Sabe o que diz Tiago, capítulo 2, verso 10 a 11? Tiago, diz: aquele que guardar toda a lei de Deus, mas tu pensar no sua ponta, não se faz de tudo. Porque o mesmo que disse não matarás, também disse não adulterarás. Olha, se tu não matas, mas adultera, vem a ser transgressor da lei de Deus. Deixar de observar a lei de Deus, gente, é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Se eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu vou amá-lo. Vou amar a Deus, eu vou amar meu próximo. Eu vou guardar os mandamentos dele por amor, não para me salvar. Eu estarei vestido da justiça de Cristo, no poder de Cristo. Posso tudo aquilo que me fortalece. Ele me fortalece. Me dá poder para não adulterar, não mentir, roubar, não matar. Porque ele está em mim, como disse lá Paulo, em segunda carta, lá em Gálatas, capítulo 2, perdão, no versículo 3. Oh, gente! O reino de Deus se aproxima! Já se ouve os passos de um Deus que se aproxima! Apocalipse 1:7. Ele está voltando, gente! As profecias estão traçando o caminho para a volta de Jesus Cristo.